Olá, bom dia. Aqui quem fala é o Daniel, da ilha de Boipeba. Hoje, manhã chuvosa aqui na ilha, e o cenário hoje é esse, é o escritório, aqui no meu trabalho, né? Mas quero fazer uma reflexão a respeito de uma leitura bíblica, onde eu quero trazer vocês, né, quem está escutando vendo, na verdade, esse vídeo, a refletir um pouco comigo. Quando o bolso, né, grita mais do que a alma, se fôssemos dar um título a essa pequena meditação. Bem, refletindo, né, no livro de Lucas, capítulo 26, 8, versículo 26 ao 39, sobre uma passagem ali dos porcos, perdas e libertações que poucos querem ver, né? É uma passagem bem bem interessante para a gente trazer para os dias de hoje e que tem uma relação muito grande com o nosso dia a dia. Lendo o capítulo 8 do Evangelho de Lucas, o que mais me impactou, né, profundamente é a história do endemoniado gadareno. Ela sempre foi forte, mas dessa vez eu percebi algo diferente, né, que a cidade não ficou feliz com o milagre, com o que aconteceu. Ela ficou incomodada. Isso despertou minha atenção e me levou a estudar um pouco mais a fundo e prestar um pouco mais atenção nesse texto. Jesus libertou um homem destruído, perdido, vivendo em túmulos. Isso devia ser uma celebração, você vê uma pessoa com a vida destruída e Jesus a transforma, né? Mas a reação foi outra, medo, irritação, rejeição do povo daquela cidade. E a razão qual foi? Os porcos morreram, o lucro foi embora, né? O lucro foi trocado. E isso irritou muito aquela cidade, né? Aquelas pessoas. E é sobre isso que eu quero falar, né? O choque entre o valor da alma e o valor das coisas. Infelizmente, hoje, nos nossos dias, tem muito isso, né? O ter é mais importante do que o ser. A reação da cidade ali, né, a perda material, pesou muito mais para aquelas pessoas do que a libertação daquele homem que vivia em sepulcros, que vivia sofrendo há muitos anos já. Jesus chega e encontra aquele homem, né, possuído por uma legião de demônios, que é o pior, né? Um homem que ninguém ajudava, um homem que vivia isolado, preso, nu, ferido. Imagina a situação desse homem. Você vê um homem desse jeito e endemoniado, né? E em um instante, simplesmente Jesus olha para ele, tem compaixão dele e o restaura. Ele volta a ter mente, volta a ter dignidade, identidade, propósito, volta a viver com dignidade, né? E quando a cidade vê, em vez de se alegrar, fica com o quê? Com medo do que aconteceu, do que aconteceu. E o pior, manda Jesus embora. Por quê? Por que isso aconteceu? Porque os porcos foram possuídos pelos demônios e se lançaram ao abismo. A hora que os demônios, aquela legião de demônios saiu do homem e trouxe libertação a eles, eles entraram naquela manada de porcos, né, e se jogaram do abismo. Ou seja, o prejuízo econômico pareceu ali muito mais importante do que a cura espiritual. É impressionante, né, o quanto as pessoas não deram a mínima importância para a situação que o homem vivia, a situação atual de libertação. Bem, o recado é claro, né? Para muitos é melhor um homem possesso, com seus porcos vivos, com seu lucro no bolso, do que um homem livre, com seus porcos mortos, com prejuízo na sua conta bancária. E isso se repete hoje, né? É o que nós podemos ver no nosso dia a dia. Bem, a aplicação prática para mim hoje, né, Daniel,
e para você que está escutando essa reflexão, é que eu percebi, né, como essa história conversa com a minha vida, trazendo para mim, para minha vida, né, pessoal, e o que eu tenho vivido nesse momento. Ainda hoje, muita gente se incomoda quando você abandona velhos hábitos, né? Não gosta quando Deus mexe em áreas que sustentavam sua antiga versão, critica sua mudança, porque ela expõe a falta de mudança delas, muitas vezes, né? Valorizam mais o conforto, né, delas do que o milagre que Deus faz em você. Prefere ter, na verdade, prefere te ver preso ao passado, né, desde que não cause prejuízo a ninguém. Isso é muito real e eu tenho vivido isso na minha vida, né, e tenho refletido muito sobre isso. E a verdade é, nem todo mundo vai celebrar o que Deus faz na sua alma, né, dentro de você, a mudança que vem de dentro para fora. E tudo bem, você não precisa brigar, nem querer convencer ninguém a nada. Jesus não esperava aplausos da multidão para te libertar, né? Jesus não esperava aplausos da multidão quando libertou aquele endemoniado, né, e mudou a vida dele, e fazendo com que aqueles demônios saíssem dele e fossem para os porcos. Jesus não esperava aplausos da multidão. Jesus fez por amor àquela vida. Ele faz por amor, né? E depois ele te envia, não para agradar a cidade, mas para anunciar o que ele fez. E isso é muito interessante, né? Me faz refletir muito, que é muito pessoal. Deus, ele age, Jesus, ele age na particularidade de cada um, na intimidade de cada um. Jesus mandou o liberto voltar para casa, como a gente vê na Bíblia, em Lucas 8:39. Volta para casa e conte tudo que Deus fez por você. Enquanto a cidade estava expulsando Jesus, o homem liberto queria segui-lo, mas Jesus mandou ele voltar para casa e anunciar o que acontecia com ele, né, o que aconteceu com ele. E ele não precisava falar muita coisa, porque as pessoas iam ver, logo ao bater o olho nele, a mudança, né, os trajes, que ele já não estava mais nu, que ele estava em sã consciência. E é assim que Jesus faz conosco. Quando existe verdadeira transformação, não precisa se falar muita coisa. É notório, né, aos olhos de quem vê. Quando o mundo rejeita Jesus, Jesus envia como testemunha a alguém que foi transformado. Isso em várias passagens dentro da palavra de Deus. E isso fala comigo profundamente, né? O meu blog que eu tenho escrito, os meus diálogos, aqui no YouTube, as mensagens que eu tenho postado, tudo isso é exatamente isso, né? Eu estou tentando voltar para casa e contar o que Deus tem feito comigo. Estou preocupado se muita gente vai ver, se vai ter muitas curtidas, se pessoas vão me seguir. Não, eu estou querendo usar uma forma, voltando para casa, de anunciar o que Deus tem feito comigo. E eu vou continuar. Então, se você está lendo, se você está escutando, na verdade, isso, né, que eu estou falando aqui, é porque realmente você foi escolhido por Deus para que isso acontecesse, né? Para finalizar, eu quero concluir dizendo que a história do Gadareno me lembra algumas coisas, né? Que Deus valoriza a alma mais do que qualquer bem material, né? Muito mais o ser do que o ter. Nem todo mundo vai entender isso, e não adianta você querer brigar na força do seu braço para explicar a sua mudança, a sua transformação, as suas experiências com Deus. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Você precisa ser transformado, liberto e anunciar o que Deus fez na sua vida. Isso você precisa fazer.
A libertação de uma pessoa vale mais do que qualquer prejuízo no caminho, né? Muito mais do que qualquer bem material. A minha responsabilidade hoje é seguir falando, mesmo quando alguns preferem seus porcos. E não tem problema, tudo bem, mas vou continuar falando. Bem, a perda deles não muda o milagre que Deus fez e faz em mim. E eu tenho que olhar para mim e para a vontade de Deus, né, e o que Deus quer de mim. Quero encerrar hoje, né, essas palavras fazendo algumas perguntas e deixar aqui um momento para você refletir, né, e perguntar: e você? Alguma vez mexeu em algo? Alguma vez, na verdade, Deus mexeu em algo na sua vida e as pessoas não celebraram? Pare e pense hoje. Já sentiu que sua libertação incomodou alguém? Reflita também sobre isso. E para completar, você tem anunciado o que Deus tem feito na sua vida, para a glória dele, anunciado o reino de Deus? Que Deus te abençoe. Espero que essas palavras caiam no seu coração como sementes em um terreno fértil e dê frutos. Fique com Deus, um forte abraço e até a próxima.